Olá, galerinha do YouTube, tudo bem? Bom, voltamos aqui para mais um vídeo. No primeiro vídeo, como eu fiz para vocês, eu fiz um vídeo sobre a leitura das funções, que é o que a gente precisa saber como um pré-requisito para a gente conseguir fazer as derivadas. Aí depois eu fiz o vídeo de derivadas de primeira ordem, que é a parte 1, onde que eu trato de duas importantes propriedades, que são as propriedades da potência e a propriedade do produto. E agora, como eu prometi para vocês, eu volto aqui para a gente estar falando das outras duas propriedades que faltam, que é do quociente e da regra da cadeia, ok? Então, vamos lá. A regra do quociente é onde que eu tenho o quê? A divisão de duas funções, tá? Então, a gente vai ter a derivada do numerador vezes o denominador sem derivar, menos o numerador sem derivar vezes a derivada do denominador. Tudo isso dividido pelo denominador ao quadrado, ok? Vamos ver isso na prática, uma funçãozinha simples, tá? Primeiro, para a gente poder estar fazendo essa derivada. Então, vamos fazer, olha, 6 mais x dividido por 3 menos x. Bom, agora temos uma função, lembrando que aqui, olha, eu tenho uma divisão, onde eu tenho um polinômio no numerador e tenho um polinômio no denominador. Então, eu vou estar usando a regra do quociente para poder derivar, tá? Ah, mas eu posso derivar, prof, mas eu posso derivar o numerador e derivar o denominador e já tem a derivada da função? Não, porque a gente tem que fazer exatamente usando essa propriedade, que não é a derivada do numerador dividido pela derivada do denominador, ok? Então, vamos lá. F' de x vai ser quem? Bom, eu já sei que eu vou ter uma fração, então eu vou derivar o numerador usando a regra da potência. Eu sei que a derivada de 6, que é uma constante, é zero, e a derivada de x é 1. Nós já vimos isso no vídeo anterior, que a descrição que o link vai ficar aqui na descrição desse vídeo, ok? Vezes 3 menos x, que é o denominador sem derivar, menos, ó, então aqui eu vou estar subtraindo o numerador sem derivar, vezes a derivada do denominador. Então, a derivada de 3 é zero, porque é uma constante, a derivada de x, de menos x, é menos 1, vezes o denominador ao quadrado, ok? Bom, então aqui eu vou fazer o quê? É simplesmente a multiplicação, soma e subtração, no regra de sinal que eu tenho aqui. Então, eu tenho, olha, 1 vezes 3 vai dar 3, 1 vezes menos x, então eu tenho 3 menos x. Regra de sinal, menos com menos vai me dar mais. Então, mais 1 vezes 6 vai ser 6, e mais 1 vezes x vai ser mais x. Já fiz as minhas multiplicações, regra de sinal do numerador. O denominador eu vou conservar, porque eu não vou conseguir eliminar nada com o numerador, tá? Aqui eu tenho, trocando aqui de cor para vocês. Eu tenho, olha aqui, olha, menos x mais x, mesmo valor com sinal contrário vai ser zero, então eu vou simplificar. 6 mais 3, que é o que eu tenho aqui, ó, vai me dar 9. Então, eu tenho 9 sobre 3 menos x ao quadrado, que é a derivada. Bom, aquilo que eu falei para vocês, quando vocês falam assim, prof, eu posso derivar o numerador e derivar o denominador, já tá tudo certo? Não, porque, olha, quer ver que vai ser bem diferente? Não vou fazer, isso não está correto, mas eu só vou mostrar para vocês por que a gente não pode fazer isso. Derivada de 6 é zero, derivada de x é 1. A derivada de 3 é zero, derivada de menos x é menos 1. Aqui me daria menos 1, se eu pudesse usar essa técnica, tá? Que é diferente do que eu tenho aqui, olha. Tá? Então, por isso que isso daqui, olha, eu não posso fazer, tá?
Eu não chego no meu resultado correto. Então, sempre que eu tiver aquela tentação de fazer isso, eu tenho que lembrar, não é a regra do quociente. Então, eu não posso fazer isso de forma alguma, ok? Bom, vamos fazer uma outra aqui bem simplesinha, só para a gente fixar, né? Depois a gente muda um pouquinho. Eu tenho 1 sobre x mais 2, tá? A hora que eu fizer aqui, ó, minha f', lembrando que eu tenho que usar a regra do quociente, eu vou derivar o numerador, que é com a constante, então vai ser 0, vezes x mais 2, menos o numerador, que é 1, vezes a derivada do denominador. Derivada de x é 1, derivada de 2 é 0, então vai ficar 1. E eu vou levar o denominador ao quadrado. Bom, voltando lá. Aqui eu sei que eu tenho 0, porque qualquer número multiplicado por 0 é 0, tá? 1 vezes 1 é 1, como eu tenho esse menos aqui, eu vou ter menos 1 sobre x mais 2 ao quadrado. Então, aqui eu tenho a derivada da minha função, ok? Bom, vamos para mais um exercíciozinho simples para a gente estar fixando. Essa é a terceira, certo? Isso. Então, aqui eu tenho, olha, f de x igual a e elevado a x sobre seno de x. Puta, mas eu não lembro quais são essas derivadas da função exponencial e da função logarítmica. Então, vamos para o nosso lembrete aqui, olha. Lembra-se que sempre quando a gente vai estudar, quando eu tenho essas dúvidas nessas funções, é bom estar fazendo um lembretezinho, porque com o lembrete eu consigo tá assim, olha, eu vou lá, pego meu lembrete, puta, a função é essa derivada, né? Então, assim, a derivada de e elevado a x é e elevado a x. A derivada de seno de x é cosseno de x. Eu vou deixar aqui um espaçozinho, porque se a gente precisar de mais algum lembrete, a gente vem aqui e já vai fazendo lembrete para ajudar vocês, tá? Então, a derivada da função vai ser quem? Derivada do numerador, que é elevado a x, é elevado a x, que nós vimos aqui no lembrete, vezes o denominador, que é seno de x, menos o numerador sem derivar, então vai ficar elevado a x, vezes a derivada do seno. A derivada do seno, que nós colocamos no lembrete, é cosseno de x, sobre seno ao quadrado de x. Bom, aqui já acabou o processo de derivada, mas a gente pode ajustar aqui para ficar mais bonitinho. Então, eu posso levar, como eu tenho o cosseno que multiplica seno e tem o seno que multiplica o exponencial e o cosseno que multiplica o exponencial. Desculpa, tá, pessoal? A gente vai levar, a gente pode colocar o exponencial em evidência. Então, colocando o exponencial em evidência, ele vai ficar no primeiro termo seno de x menos no segundo termo cosseno de x. Denominador vai ficar seno ao quadrado de x, tá? Aí pode vir algum coleguinha e falar assim, mas prof, eu posso dividir o seno do numerador com o seno do denominador? Não, porque aqui, olha, eu tenho uma subtração. Se fosse só multiplicação, eu poderia, mas como ele está dentro de uma subtração, eu não posso fazer essa simplificação, tá? Simplificação de fração é sempre quando eu tenho dentro de uma multiplicação e termos idênticos, o numerador e denominador, ok? Bom, então aqui é mais um exercício para vocês, para a gente estar fazendo. Só para vocês entenderem como funciona. Vamos deixar nosso cantinho de lembrete. Aí aqui a gente tem, vamos fazer mais uma aqui. A quarta. Vamos colocar assim, seno de x sobre cosseno de x. Bom, aqui a gente vai usar o cosseno de x, então vamos lá para o lembrete.
que a derivada é menos seno de x. Tudo bem? Bom, aí a gente também tem duas situações. Nesse caso, ou eu faço a derivada do jeito que tá, seno de x sobre cosseno de x, ou eu uso as identidade trigonométrica. No caso aqui, para vocês verem como fica, eu vou fazer ela usando do jeito que ela tá, usando a divisão por o quociente, tá? Então, vamos lá. Depois eu mostro outra situação para vocês. Eu vou fazer a derivada do numerador, que é o seno. Então, o seno é cosseno de x, vezes o denominador, que vai ser cosseno de x, menos o numerador, que é seno de x, vezes a derivada do cosseno. A derivada do cosseno é menos seno de x. Lembrando que eu preciso colocar o parênteses, porque eu estou uma multiplicação com um termo negativo. E cosseno ao quadrado no denominador de x, ok? Bom, aqui, o que a gente vai fazer agora? Vai ficar ó, cosseno vezes cosseno, vai me dar cosseno ao quadrado de x. Menos com menos vai ser mais. Seno vezes seno, seno ao quadrado de x, ok? Dividido por cosseno ao quadrado de x. Olha de novo a tentação da simplificação. Eu não posso simplificar esse cosseno no quadrado do numerador com cosseno ao quadrado do denominador. Por que isso? Porque eu estou numa soma no numerador. Se fosse multiplicação, eu poderia fazer, mas como é uma soma, eu não posso. Aí, o que a gente vai usar? Aqui, a gente vai usar uma identidade trigonométrica, tá? Que me diz que seno ao quadrado menos... Desculpa, pessoal. Que me diz que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, ele é igual a 1. Então, isso daqui ele é igual a 1. Então, ele vai ficar 1 sobre cosseno quadrado de x, ok? Que é, tá? Secante ao quadrado de x. Eu posso deixar dessa forma ou dessa, depende da situação que você tá, o que você achar mais conveniente. Bom, uma outra forma da gente estar fazendo esse mesmo exercício é eu fazer assim, olha, que seno de x sobre cosseno de x, ele é igual a tangente de x. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou derivar a tangente de x. A derivada da tangente de x também é tabelada, tá? Que ela é a secante ao quadrado de x. Então, aqui a gente tem duas opções, tá? Eu quis mostrar as duas para vocês. Ou eu faço essa transformação usando a identidade trigonométrica, vou numa tabela, se eu não lembrar, tá? E já faço e pego aqui pra gente a derivada direto da tangente. Ou eu faço todo esse processo, chego também na derivada da tangente. Então, aqui, olha, mais um pra gente colocar no lembrete. Então, a tangente de x, a derivada é secante ao quadrado de x, tá? Então, aqui, deixa eu só arrumar ali para ficar bonitinho para vocês. Tá? Então, mais essa no nosso lembrete, ok? Então, assim é o processo que a gente sempre vai fazer quando a gente está utilizando derivada de uma função, quando eu estou usando a regra do quociente, ok? Bom, depois disso a gente vai para a regra da cadeia. Bom, a regra da cadeia, lembrando que é uma regra quando a gente tem uma função composta, significa que é uma função, é o argumento da outra função, tá? Então, aqui eu vou derivar primeiro a função que está fora, vou conservar o argumento e depois eu vou multiplicar pela derivada do argumento, que é a função que está dentro, ok? Então, o que a gente vai fazer? Olha, vamos lá, para o primeiro exercício, eu tenho lá assim...
f de x igual a x ao quadrado menos a ao quadrado elevado à quinta. Bom, lembra que eu tenho x aqui, que é o meu argumento. Então, o meu a aqui é uma constante. Aqui, ó, o meu a ao quadrado é uma constante, tanto faz o que eu tenho aqui, não tem importância. Então, a hora que eu derivo, ele vai ficar aqui. Eu vou dar o tombo no 5, que é o meu expoente. Então, eu vou estar derivando o que está fora. Vou conservar o meu argumento. 5 menos 1, que eu vou estar usando a potência. Vai ser 4. Vezes a derivada do que está aqui dentro. Então, eu tenho 2x. A hora que eu derivo, eu dou o tombo. Então, vai ficar 2 vezes 2 menos 1, que vai ser 1. E a derivada da constante é 0. Então, aqui, o que a gente vai fazer? 2 vezes 5 vai dar 10x, que multiplica x ao quadrado menos a ao quadrado elevado a 4. Então, aqui, ó, a gente já tem a nossa resposta. Uma segunda, f de x igual ln de x ao quadrado menos 10. Bom, ele a gente conhece, ln de x. Vamos para o nosso lembrete. ln de x, a hora que eu derivo, 1 sobre x. Então, a derivada aqui, só que como eu tenho ela composta, eu vou fazer vezes a derivada de x, que é o argumento, tá? Então, no nosso caso aqui vai ficar 1 sobre x ao quadrado menos 10, vezes a derivada de x ao quadrado menos 10. Nesse caso aqui, o que a gente tem? A gente tem que a derivada é 2x. Então, eu vou estar multiplicando 1 vezes 2x, 2x dividido por x ao quadrado menos 10. Então, aqui é a nossa derivada da função ln, tá? Vamos separar aqui para vocês conseguirem visualizar mais fácil. Da função ln de x ao quadrado menos 10, tá? Bom, se a minha função for exponencial, eu tenho e elevado a 3x ao cubo mais 2x menos 20. Bom, aí eu tenho exponencial, lembra-se, vamos voltar aqui no nosso lembrete. Coloquei anterior, mas vamos colocar nesse também. Vezes, como eu estou usando a regra da cadeia, vezes a derivada do meu expoente, ok? Porque eu estou fazendo o quê? Eu estou usando aqui, ó, eu estou derivando o que está fora, conservando o que está dentro, depois eu derivo o que está fora. No caso, é o argumento. Então, esse daqui é o argumento da minha função exponencial, da mesma forma que esse aqui era o argumento da minha função logarítmica, tá? Então, aqui, olha, quando eu derivo, eu vou copiar minha função, não vou mudar nada. Vezes a derivada do argumento, tá? Então, vai ficar a derivada de 3x ao quadrado mais 2x menos 20, tá? Que vai ser o que? Eu vou copiar a minha exponencial, não vou mudar ela, vezes. Então, aqui, olha, eu vou dar o tombo, vai ficar 2, eu vou multiplicar, vai dar 6x mais 2. Então, essa daqui, ó, é a derivada da minha função. Ok? Essa é a derivada da minha função exponencial. Tudo bem? Vamos fazer mais um, que acho que dá tempo de fazer mais um aqui, para o vídeo não ficar muito grande. Depois a gente para, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso para vocês. Então, aqui a gente está no 3, a gente vai no 4. Então, aqui imagina que a gente tem, olha, f de x, seno de raiz de 2x. Ah, lembrando que a derivada do seno de x, ele é cosseno de x vezes a derivada do argumento. É sempre isso que a gente vai estar fazendo, tá? Então, a derivada do seno é cosseno, a gente vai conservar o que está ali dentro, o argumento, vezes a derivada do argumento. Derivada de raiz de 2 vezes x vai ficar só a constante, raiz de 2.
Para não ter aquela vontade de multiplicar aqui, então a gente escreve aqui, ó, para ficar mais bonitinho também, né? A gente só passa aí de 2 na frente do cosseno. Então, aqui a gente tem a função da regra da cadeia. Essas propriedades, todas elas pode usar junto, tá? Tanto a regra do produto, com a regra da cadeia, quociente, com a regra da cadeia. Isso é possível, tá? Eu posso, se vocês quiserem, deixa os recadinhos para mim nos comentários que eu faço um outro vídeo falando para vocês exatamente dessa junção de função usando as propriedades, né? Função onde que a gente usa várias propriedades das derivadas, ok? Não esqueça de dar um joinha, de dar um likezinho ali, para a gente continuar tendo a possibilidade de continuar fazendo vídeos para vocês, porque se vocês gostam, a gente continua fazendo os vídeos para vocês. E a descrição dos links relacionados vão estar na descrição desse vídeo, ok? Bons estudos a todos!